flores, tá? Nem tudo são flores em utilizar o nitrometano. Primeiro passo que a gente tem que entender, acima de 20% de nitrometano, você tem que optar, tá, em utilizar, tá, peças forjadas no seu motor, beleza? Por que você tem que utilizar? Porque o nitrometano é isso que eu falei com vocês. Ele traz muita potência para o seu motor, porque a força da combustão ela é muito grande, a energia da combustão, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a energia da combustão do nitrometano. A energia da combustão do nitrometano é muito grande, então o que acontece? Eu preciso de peças forjadas para estar aguentando isso, porque senão eu corro um risco muito sério de danificar o meu motor e ele vir se quebrar literalmente, tá? Então o que acontece? A gente precisa de peças forjadas quando eu utilizar ali acima de 20%. Abaixo disso, é até considerado eu usar peças primeira linha ou peças originais. Mas, lembrando que qualquer variação ali, ou erro, falta com 20% ali, ou menos um pouquinho, se eu utilizar peças primeira linha, eu quebro o motor por falta de combustível. O nitrometano ele não vai perdoar o seu motor. Por quê? Vai gerar muita potência, certo? Você quer potência no seu motor, o nitrometano vai trazer potência para o seu motor. Mas você corre o risco também, se tiver uma mistura pobre, de quebrar o motor na primeira partida, beleza? Olha, ligando o motor ali, ligou, funcionou um pouquinho ele se quebrar, beleza? Por quê? Devido a essa força, a essa energia que o nitrometano traz na hora da combustão ali dentro da câmara de combustão. Então você precisa entender isso. Vai utilizar nitrometano? Utilize peças forjadas, tá? Biela, pistão forjado. E também, geralmente, quem usa nitrometano é para competição, às vezes numa corrida, às vezes que pode, né? É legalizado você usar ali o nitrometano na corrida, é liberado ali nas regras, ou talvez na arrancada. Então você até pode utilizar o nitrometano. Na rua fica um pouco inviável, porque o nitrometano é caro, né? Você vai ter que usar um outro fator que eu vou explicar para vocês aqui agora, certo? No nitrometano. Então fica um pouco inviável. Então você precisa não, na realidade você pode até utilizar na rua, mas você tem que seguir alguns padrões, algumas regras ali de cuidados ali com o nitrometano para não danificar o seu motor e também a saúde, porque nem tudo é flores, né? Como eu mencionei para vocês, ó, a detonação do nitrometano, certo? O nitrometano ele se torna perigoso porque a detonação do nitrometano é maior, tá? Pode ser maior ou igual a 6.400 metros por segundo, tá? O que é isso, Otávio? Não entendi, tá? Se o nitrometano, tá? Ele se detonar ali dentro da câmara de combustão, acontecer uma detonação, ou seja, descontrolada, tá? Dentro da câmara de combustão, essa detonação ela pode chegar a 6.400 metros por segundo, ou seja, isso pode detonar literalmente o seu motor, tá? Quando a gente fala de 6.400 metros por segundo, só para a gente entender, tá? Essa velocidade, a velocidade do som, tá? Você está me vendo talvez no seu computador, no seu celular, então a velocidade que eu falo pode ser um pouco diferente de acordo com a sua internet, tá? Mas se você estivesse aqui agora na minha frente e eu estivesse falando com você, a velocidade que eu falo, certo? O som que eu falo, né? O som da minha voz, até chegar no seu ouvido, ela gira em torno aí, ó, de 340 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do som, ela é 340 metros por segundo. Enquanto a velocidade de detonação do nitrometano é 6.400 metros por segundo. Para você ter uma ideia, é como se a detonação do nitrometano, ela fosse maior, ou seja, ela fosse 19 vezes mais rápida do que a velocidade do som. Então, isso, para você ter uma ideia, isso pode literalmente detonar o seu motor. Um exemplo, nos motores, eu dei o exemplo dos motores drag races, né, dos Estados Unidos, com 10.000 cavalos. Só que tem um exemplo, esses motores, para vocês terem uma ideia, tá? Primeiro passo, eles utilizam biela de alumínio. Por que utilizam biela de alumínio? Para aguentar, suportar também, foi projetada para essa quantidade de cavalaria. E a biela de alumínio, ela amortece essa força de combustão também, porque a força é muito grande, certo? A combustão é muito grande do nitrometano, certo? A energia da combustão é muito grande. Então,
para amortecer, eles usam biela de alumínio. E outra coisa, no cabeçote, eles utilizam parafuso, certo? De alumínio. Por quê que eles utilizam parafuso de alumínio? Porque caso haja uma detonação, certo? Literalmente haja uma detonação dentro da câmara de combustão, o que acontece? O cabeçote ele vai ser arremessado para o alto, para não danificar esses motores, porque o investimento é alto nesses motores, certo? Então eles fazem a estratégia de usar parafuso de alumínio. Caso haja essa detonação, o motor é arremessado para cima. Mas também aqui a gente está falando quando eles usam uma quantidade, certo, muito grande de nitrometano dentro do motor, certo? A proporção muito grande. Que é outra coisa também que eu coloquei assim, ó, que o nitrometano, além dele ter essa velocidade de detonação muito rápida, tá? Um dos outros perigos do nitrometano, tá? É a questão da detonação espontânea. Se eu tiver uma temperatura entre 40 graus e uma umidade baixa do ar, o nitrometano ele pode se autodetonar sozinho, certo? A detonação dele pode ser espontânea. Então o que acontece? Esses motores utilizam isso por quê? Pode acontecer na arrancada ali do combustível se autodetonar antes da vela soltar a centelha e isso vai detonar o motor, tá? Isso quando a gente fala de motores que utilizam uma proporção maior de nitrometano, por isso que ele é perigoso. E outro fator que é de extrema importância é que o nitrometano, ele, para a saúde, tá? Ele é muito perigoso, tá? Principalmente quando se você tiver o nitrometano ou o metanol, tá? Se você estiver utilizando os dois, tá? Utilize máscara de proteção, mas não é essa máscarazinha de pôr assim não. Utilize máscara mesmo, uma máscara de segurança, certo? Aquelas que pegam assim, fecham totalmente seu rosto, tá? Porque o nitrometano, o gás que sai pelo escapamento, os gases do nitrometano, pode contrair a inalação, certo? Você inalar esses gases, tá? A inalação desses gases do nitrometano pode contrair o músculo do pulmão, certo? Impossibilitando a respiração. Então o que acontece? Faz mal para a saúde, isso pode trazer até alguém a óbito. Então quando a gente fala em nitrometano, metanol, a gente tem que tomar extremo cuidado em manusear esse tipo de combustível. Se você utilize sempre luvas, óculos, máscara de proteção. Vai ligar a moto? Utilize máscara de proteção para você não ter esse risco de respirar, ou seja, inalar esses gases tóxicos, certo? E isso ser prejudicial para a sua saúde. Então é de extrema importância que você utilize os equipamentos certos quando você estiver manuseando esses tipos de combustíveis, tá? Lembrando também que quando a gente fala de nitrometano aqui, na maioria das vezes a gente vai utilizar o metanol, tá? Por que a gente utiliza o metanol no nitrometano, tá? Porque aqui, como vocês viram, a detonação do nitrometano, ela é em 6.400 metros por segundo, tá? Então, o que acontece? O nitrometano é como se fosse um combustível agitado, certo? Por que ele é agitado? Ele pode se autodetonar, dependendo da temperatura, certo? E a força da energia da combustão é muito grande. Então, ele é um combustível muito agitado. Então, eu preciso estabilizar esse combustível. Como que eu estabilizo esse combustível? Misturando, ou seja, colocando aditivos nesse combustível, ou fazendo proporções em outros combustíveis. Um estabilizante para esse tipo de combustível é o metanol, certo? Porque o metanol, ele consegue ser um aditivo no combustível. Por exemplo, se eu usar o metanol, 10% de metanol na gasolina, eu aumento 5% a octanagem da gasolina. Isso usando o metanol como aditivo. E o metanol, o poder dele, a octanagem dele, a resistência dele, a autodetonação é grande. Então, quando eu faço essa mistura de metanol no nitrometano, eu estou estabilizando o combustível, certo? Para que eu não ocorra esse risco de detonar e explodir literalmente o meu motor, certo? Há casos de pessoas que utilizavam preparadores que utilizam 100% de nitrometano? Sim, mas hoje algumas regras, tá? Em algumas competições limitam, você precisa usar 10% de metanol no nitrometano, porque é muito arriscado usar 100% do nitrometano puro no motor, beleza? É muito arriscado, isso pode detonar ali o motor, literalmente voar a peça tudo quanto é lado no motor, certo?
Então, o metanol, certo? Ele é utilizado no nitrometano como um estabilizante devido à octanagem e outros fatores do metanol, para estabilizar, tá, esse tipo de combustível. Eu posso utilizar o nitrometano com outros combustíveis também, com proporções, mas aqui a gente vai falar sobre somente o metanol, sobre a proporção entre metanol e nitrometano. Por quê? A gente quer estabilizar esse combustível, quer gerar potência, certo? Eu preciso ter uma combustão dentro do meu motor, mas que seja uma combustão controlada, certo? Eu não posso ter uma combustão dentro do meu motor que ela seja descontrolada, porque se ela for descontrolada, vai voar peça para tudo quanto é lugar, certo? Então eu preciso de quê? Eu preciso ter, certo, um combustível que estabilize o nitrometano. Por isso que a gente usa as proporções de metanol misturado com nitrometano para estabilizar o nitrometano, já que ele é um combustível agitado e ele pode se autodetonar. Então a gente não quer que ele se autodetone, a gente quer que ele tenha uma combustão controlada dentro da câmara de combustão e com isso eu traga para o meu motor mais potência e mais desempenho para o meu motor, certo? Por isso que a gente usa as proporções de metanol misturado com nitrometano.